A busca da Europa pela neutralidade climática tem impulsionado uma crescente demanda por baterias, elemento central na transição energética e na consolidação dos veículos elétricos. Nesse cenário, o continente apostava no surgimento de uma indústria própria, capaz de produzir baterias mais inovadoras, duráveis e sustentáveis. No entanto, apesar do otimismo inicial, a dependência de tecnologias estrangeiras, especialmente asiáticas, continua sendo um dos principais entraves para essa ambição. Durante anos, empresas da Ásia, sobretudo da China e da Coreia do Sul, consolidaram liderança no setor, dominando não apenas a produção, mas também o desenvolvimento tecnológico. Enquanto isso, a Europa tenta recuperar terreno e alcançar a chamada soberania tecnológica, considerada estratégica para o futuro da mobilidade e da economia verde. Um dos principais símbolos dessa tentativa foi a Northvolt, que chegou a ser considerada a maior esperança europeia no setor. A empresa prometia iniciar, já em 2021, a produção em massa de baterias, com capacidade anual de até 500 mil unidades. O projeto atraiu milhares de trabalhadores e transformou cidades inteiras, impulsionando a economia local e alimentando expectativas de um novo polo industrial. Nos bastidores, porém, os desafios começaram a surgir rapidamente. Funcionários relataram mudanças frequentes na gestão, instabilidade organizacional e dificuldades operacionais. Embora o ambiente inicial fosse marcado por entusiasmo, sinais de problemas estruturais passaram a se tornar evidentes poucos meses após o início das operações. A situação culminou em um desfecho dramático. A Northvolt entrou em processo de insolvência em 2025, em um episódio descrito como uma das maiores falências da história moderna da Suécia. Entre os fatores apontados estão falhas na qualidade das células produzidas, altas taxas de rejeição e a complexidade dos processos industriais, que dificultaram a escalabilidade da produção. A fabricação de baterias é altamente sofisticada e envolve diversas etapas críticas, desde a aplicação de pastas de eletrodos até o selamento final das células com soluções eletrolíticas. Pequenos desvios em qualquer fase podem comprometer todo o produto, tornando o processo industrial particularmente desafiador, especialmente em larga escala. O colapso da empresa não é um caso isolado, mas sim um reflexo das dificuldades enfrentadas pela indústria europeia como um todo. Apesar de inúmeros projetos de gigafábricas anunciados nos últimos anos, muitos foram suspensos ou abandonados, evidenciando uma realidade distante das expectativas iniciais. Enquanto isso, gigantes asiáticas continuam avançando agressivamente no mercado europeu. Empresas como a Kato expandem suas operações no continente, com fábricas em países como Hungria, Espanha e Alemanha. Com domínio sobre toda a cadeia produtiva, desde matérias-primas até precificação, essas companhias consolidam uma posição praticamente incontestável. Além disso, fabricantes chinesas já marcam forte presença em eventos do setor automotivo europeu, demonstrando competitividade e protagonismo. As baterias produzidas por essas empresas estão presentes inclusive em veículos de montadoras europeias, reforçando a dependência externa. Especialistas ainda enxergam possibilidades de recuperação, apostando em novas tecnologias, como baterias semissólidas e de estado sólido. No entanto, o atraso europeu é evidente. Enquanto concorrentes asiáticos avançaram rapidamente entre 2015 e 2020, a Europa demorou a reagir e agora tenta recuperar o tempo perdido. O desafio, segundo analistas, não é apenas tecnológico, mas também estratégico e industrial. Expandir soluções desenvolvidas em laboratórios para operações em escala de gigafábricas tem se mostrado um obstáculo significativo. Diante desse cenário, o continente se vê diante de uma encruzilhada: acelerar investimentos e inovação para reduzir sua dependência ou correr o risco de permanecer subordinado a players estrangeiros em um dos setores mais críticos para o futuro da economia global. A crise enfrentada pela Northvolt revelou falhas estruturais profundas na tentativa da Europa de construir uma indústria própria de baterias. Relatos internos indicam que problemas operacionais, falhas de qualidade e decisões estratégicas equivocadas contribuíram diretamente para o colapso da empresa, considerada até então um símbolo da independência tecnológica europeia. Funcionários chegaram a alertar a alta liderança sobre os riscos do modelo adotado. Em comunicações enviadas ao CEO Peter Carlsson, foram apontadas falhas graves na condução do negócio, especialmente a priorização da expansão acelerada em detrimento da qualidade da produção. Segundo esses relatos, o alto volume de baterias descartadas, incapazes de atender aos padrões exigidos, gerou prejuízos bilionários e comprometeu a sustentabilidade da operação. A produção de baterias, marcada por extrema complexidade técnica, exige precisão absoluta em cada etapa. Pequenas falhas podem interromper toda a cadeia produtiva. Em uma gigafábrica, a necessidade de ajustes ou inspeções em máquinas pode paralisar operações inteiras,
gerando perdas financeiras significativas mesmo em curtos períodos de inatividade. Esse cenário evidenciou uma diferença crítica entre Europa e Ásia. Enquanto o continente europeu domina o conhecimento teórico, países como China acumulam décadas de experiência prática na produção em larga escala. Essa vantagem operacional tem se mostrado decisiva na consolidação da liderança asiática no setor. Diante desse contexto, novas iniciativas buscam evitar os erros do passado. Um exemplo é o projeto conduzido pela PowerCo, subsidiária do grupo Volkswagen, na cidade alemã de Salzgitter. A empresa está implementando uma fábrica de células de bateria com foco em controle rigoroso de qualidade e redução de riscos operacionais. A estratégia inclui a utilização de tecnologias já testadas e a parceria com empresas chinesas, que fornecem know-how industrial e suporte técnico. Diferentemente de modelos tradicionais de joint venture, a PowerCo busca manter o controle total da operação, evitando dependência direta no longo prazo. O processo produtivo exige condições extremamente controladas. Salas limpas e ambientes com baixa umidade são essenciais para evitar contaminações que possam comprometer as células. Componentes delicados, como eletrodos com espessura comparável a um fio de cabelo, precisam ser manipulados com precisão microscópica. Qualquer desvio pode resultar em defeitos, interrupções e aumento de desperdício. Apesar dos esforços, o desafio europeu permanece significativo. A dependência de fornecedores asiáticos ainda é evidente, especialmente na aquisição de equipamentos e tecnologia. Especialistas alertam que, mesmo ao importar maquinário, há limitações no acesso às versões mais avançadas, o que pode dificultar a competitividade do continente. Enquanto isso, o impacto social da crise já é visível. Cerca de 5.000 trabalhadores da Northvolt enfrentam incertezas após a falência, incluindo mais de 1.000 profissionais estrangeiros. Comunidades que cresceram rapidamente ao redor das fábricas agora lidam com desemprego, imóveis vazios e retração econômica. A situação reforça um ponto central. Não há, atualmente, exemplos de indústrias de baterias bem-sucedidas sem forte apoio estatal. Governos têm papel decisivo no financiamento, na redução de riscos e na criação de condições para o desenvolvimento do setor. O tema ganhou destaque em eventos como o Battery Production Days 2025, onde líderes da indústria discutem caminhos para garantir competitividade e autonomia. A preocupação é clara. Sem produção própria de células, a indústria automotiva europeia pode perder controle sobre seu componente mais estratégico. As baterias representam até 40% do custo de um carro elétrico, tornando-se o elemento mais valioso da cadeia produtiva. A ausência de domínio sobre essa tecnologia expõe montadoras a riscos geopolíticos e compromete sua capacidade de inovação. Diante da concorrência intensa e do avanço acelerado de empresas asiáticas, a Europa enfrenta uma corrida contra o tempo. O fracasso da Northvolt não apenas simboliza um revés industrial, mas também levanta questionamentos sobre a viabilidade de alcançar a tão desejada soberania tecnológica em um dos setores mais estratégicos da economia global. Durante um evento voltado ao futuro da indústria energética, especialistas discutiram os caminhos e obstáculos para a implantação de gigafábricas de baterias na Europa. O tema ganhou destaque em meio às incertezas que cercam o setor, especialmente após a recente crise envolvendo a Northvolt. Destacou que a construção de fábricas de células de bateria no continente enfrenta barreiras significativas, principalmente financeiras. Trata-se de um investimento extremamente elevado, difícil de viabilizar no atual cenário econômico. Além disso, não existe uma solução simples ou imediata, o que exige da Europa não apenas capacidade de execução, mas também inovação estratégica. Outro ponto crítico levantado foi a diferença de mentalidade entre o Ocidente e seus concorrentes globais. Enquanto a Europa e outros países ocidentais tendem a buscar retornos rápidos, a indústria de baterias exige investimentos de longo prazo, com retorno gradual. Esse desalinhamento tem dificultado o avanço do continente em relação a potências como China e Estados Unidos. Os números reforçam essa disparidade. Enquanto a União Europeia destinou menos de 7 bilhões de euros ao setor até o momento, empresas como a Cato investiram valores semelhantes em uma única fábrica, localizada na Hungria. O contraste evidencia a necessidade de uma estratégia mais robusta e coordenada por parte do bloco europeu. Diante desse cenário, cresce o consenso de que a Europa precisa definir um plano claro e executável. Embora existam programas de financiamento, o acesso aos recursos ainda é burocrático e limitado, o que compromete a agilidade necessária para competir globalmente. O continente deve adotar uma postura mais pragmática. Parcerias internacionais, especialmente com empresas asiáticas, são vistas como o caminho mais rápido para acelerar o desenvolvimento e reduzir a defasagem tecnológica. Nesse contexto, a PowerCo, subsidiária da Volkswagen, surge como uma das principais apostas da Europa.
A empresa lidera um projeto estratégico de produção de baterias, considerado por muitos como uma possível última chance para o continente se consolidar no setor. No entanto, o ambiente segue desafiador. Mesmo antes do início da produção em larga escala, previsto para 2026, a Volkswagen reduziu significativamente o orçamento destinado à PowerCo, de 15 bilhões para menos de 10 bilhões de euros. A decisão reflete as incertezas que ainda cercam a viabilidade econômica desses projetos. Em paralelo, a crise da Northvolt ganhou um novo capítulo. 5 meses após sua falência, a empresa teve seus ativos adquiridos pela Litten, uma startup americana. Embora os valores da transação não tenham sido divulgados, o acordo foi viabilizado por condições facilitadas. A aquisição trouxe certo alívio para regiões afetadas pelo colapso da empresa, como a cidade sueca de Skellefteå, onde a fábrica estava localizada. Especialistas alertam, no entanto, que a Litten também enfrenta riscos significativos. Operar uma gigafábrica desse porte ainda é um desafio inédito para a empresa, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade de evitar os mesmos erros do passado. Enquanto isso, trabalhadores afetados pela crise buscam novos caminhos. Muitos já foram realocados em outros setores, como energia e infraestrutura elétrica, evidenciando uma transição forçada dentro do mercado de trabalho. No campo político, críticas se intensificam. Analistas apontam a ausência de um plano estruturado por parte dos líderes europeus, que, segundo avaliações, têm apostado excessivamente em iniciativas individuais, sem coordenação estratégica de longo prazo. A conclusão entre especialistas é direta. Se a Europa não conseguir desenvolver sua própria tecnologia de baterias, continuará dependente de fornecedores externos, especialmente da China, em um setor considerado vital para o futuro da mobilidade e da economia global. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.